A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 10, que traz por título A Realidade Bíblica do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, se prepara, viu, povo, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Jovens. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda terça-feira, às 9h e às 14h, tem vídeo novo em nosso canal. E lembrando, nós postamos os nossos vídeos com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 10, na segunda-feira estreou a lição de número 11, pois postamos com uma semana de antecedência. Tudo isso para que você que é professor possa estudar antecipadamente. E eu só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente, porque aqui é bênção pura sem mistura. Venha! Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 10 dos jovens do segundo trimestre de 2024, que traz por título A Realidade Bíblica do Senhor Jesus Cristo. Observe, se você é professor, sempre recomendo, inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo, porque no final desse vídeo vou realizar a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode realizar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada, basta acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você clica no menu Jovens. Lá você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e também a lição comentada, que é esta explicação por escrito. Tudo isso para descomplicar o que você acha bastante complicado. Então veja só, para iniciar a sua aula você pode realizar a dinâmica com seus alunos. O vídeo está no final dessa aula. Mas se quiser também, pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos, para que os mesmos possam responder e assim você verificar o grau de entendimento, de conhecimento da sua turma. Logo, você pode perguntar, mas não deve ficar respondendo. Deixe sua turma participar, professor, dê vez e voz da sua turma. Aqui, por exemplo, você pode perguntar, o que significa a palavra Jesus? Pergunte também, o que significa a palavra Cristo? Ei, meu Deus amado, muitas pessoas não sabem o significado da palavra Cristo. Se você sabe, deixa aqui nos comentários, por gentileza, para ajudar mais professores a adquirir conhecimento da palavra do Senhor. Aqui também você pode perguntar aos seus alunos, Jesus Cristo realmente existiu? Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na terra, ele era Deus ou era homem? Será que Jesus Cristo teve um corpo semelhante ao nosso, semelhante do homem? Será que teve? O que você acha? Faça essas indagações, mas não responda nada. Deixa sua turma participar. Até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Mas agora, não fale nada. Deixa sua turma questionar, falar, participar. E você, enquanto professor, vai aguçando, vai deixando o povo mais curioso ainda. Assim, vão querer participar da sua aula, da mesma forma que eu quero que você venha participar da nossa aula. Agora, logo após a dinâmica, ou essas perguntas e respostas, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, a realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, vamos saber o que é que a Bíblia Sagrada fala acerca de Jesus. Isso mesmo. O que é que a Bíblia Sagrada fala? Porque se nós quisermos conhecer a Cristo, precisamos adquirir conhecimento, ler a palavra, meditar a palavra.
porque a Bíblia Sagrada revela a pessoa de Cristo. A Bíblia Sagrada nos revela a pessoa do nosso Salvador. Agora eu te pergunto, e você tem lido? E você tem meditado? E você tem estudado? Como é que você vai conhecer a Cristo? Como é que você vai saber qual é a realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo se você não ler a palavra, se você não medita na palavra? É por isso que cada vez mais estão aparecendo aí pessoas pregando errado, falando mentiras, e já tem muitos crentes, principalmente quando esses jovens vão para a faculdade, muitos estão se desviando. Mas nessa aula você vai aprender o que é que diz a Bíblia acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eita glória! Eu lhe falei, né? Aqui o alimento é forte. Meus irmãos, precisamos conversar com a nossa turma, orientar os nossos jovens para que eles possam estar firmes, possam permanecer firmes nos pés do Senhor. Agora vamos para o nosso texto principal, onde está escrito: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Irmãos, nós sabemos muito bem que Jesus Cristo foi gerado no ventre de Maria, isso mesmo, no ventre de Maria, pelo Espírito Santo de Deus. Logo, não houve a relação sexual entre José e Maria. Deixa isso bastante claro. Foi obra e graça do Espírito Santo de Deus. Mas, no entanto, Maria foi escolhida para gerar a Jesus Cristo, o nosso Salvador. E é isso que nós vamos estudar, que tem muitas pessoas negando a humanidade de Cristo, negando que Jesus Cristo veio enquanto homem, dizendo: Jesus veio como Espírito, Jesus só veio aqui como Deus, Jesus não era homem, Jesus não tinha corpo de homem, Jesus estava aqui nesta terra como fantasma. Ei, Jesus, como Espírito. Não é assim, não. A Bíblia não diz dessa forma. E eu prefiro acreditar e ficar com aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. E você acredita da mesma forma? Prega da mesma forma? Ensina da mesma forma? Que forma, pastor? Da forma que está escrito na Bíblia Sagrada, que é o nosso livro, que é a nossa regra de fé, que é a palavra de Deus. Dando seguimento, vamos para o nosso resumo da lição, onde está escrito: o Senhor Jesus Cristo é o Deus Filho, e somente o seu sacrifício na cruz pode perdoar pecados. Ei, Jesus amado, eu te agradeço, viu, Deus? Te agradeço, Jesus, por ter aceitado, ei, meu Deus, ter aceitado vir a esta terra, sofrer, padecer, morrer, porque a minha salvação só é possível por causa disso. A sua salvação da mesma forma. Ninguém é merecedor da salvação, crente. Entenda o seguinte: ninguém é merecedor da salvação. Estamos salvos por causa do amor de Deus, de ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para morrer no meu lugar e no seu lugar. E eu dou glória a Deus porque aceitei esse convite. Estou aqui dizendo, valeu a pena aceitar a Cristo. E você também está feliz com a sua salvação? Dando ainda seguimento, vamos para o nosso devocional, que é a nossa leitura diária. É por isso que lá no meu Instagram, pega endereço, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia. Todos os dias eu estou postando a leitura diária, um cartaz bonito, organizado, para que você que é professor possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também estamos postando um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Toda terça-feira nós postamos em nosso Instagram um vídeo chamada e o despertador. São materiais que você pode pegar e compartilhar com seus alunos. Porque você sabe, a nossa intenção é descomplicar o que você acha bastante complicado. Mas vamos para a leitura diária de segunda-feira. Jesus é Deus. Na terça, Jesus tinha duas naturezas, humana e divina. Na quarta, o Cordeiro de Deus. Na quinta, Jesus declarou seu Filho de Deus. Na sexta-feira, só Jesus Cristo salva. No sábado, o Verbo de Deus. No domingo, é o título da lição: a realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo. Dando seguimento, vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Marcos capítulo 14, do versículo 58 ao versículo 64. Recomendo fazer a leitura compartilhada. Vamos colocar os nossos jovens para ler a palavra do Senhor. Vamos iniciar a nossa introdução. Preste atenção, viu, professor?
O mundo em que vivemos vem passando por inúmeras transformações no comportamento e no pensamento das pessoas. Dentro dessa perspectiva, a percepção que se tem hoje acerca de Jesus vem sendo distorcida pelo pensamento humano, a ponto de considerarem ele um grande mestre moral, um judeu ilustre, um defensor das causas sociais ou um louco, mas não o Messias, o Salvador. Contudo, o que a Bíblia afirma a respeito de Jesus e o que isso afeta a nossa vida é o que vamos estudar nessa lição. Presta bem atenção. Cada vez mais a sociedade, o sistema, o mal, o nosso adversário tem colocado na mente das pessoas, no coração das pessoas, um ensinamento errôneo acerca da pessoa de Jesus, diminuindo a sua divindade, diminuindo ou até extinguindo a sua humanidade, dizendo que Jesus não veio como homem, que Jesus Cristo não era homem, que Jesus Cristo não era Deus, foi uma pessoa importante, foi um profeta, foi um homem de Deus. Nada a ver. Ele era homem de Deus, ele era profeta, mas, no entanto, ele era Deus, ou ele é Deus. Você está entendendo aqui o mistério? Não adianta somente acreditar em Jesus como médico. Não adianta tão somente acreditar em Jesus como profeta. Não, precisa crer que ele é Deus. Como Deus, ele deve ser adorado, reverenciado e é o único que tem autoridade para perdoar pecado. Como Jesus Cristo, ele é Deus, ele tem toda a autoridade para perdoar pecado. E isso foi combatido. E isso foi chamado até de herético lá no tempos bíblico, onde as pessoas desacreditavam. Como é que pode? Esse aí não é filho de Maria? O seu pai não é o carpinteiro? E como é que vem dizer agora que ele pode perdoar pecado? Só quem pode perdoar pecado é Deus. O povo não entendeu que eles estavam conversando com Jesus Cristo, que é Deus. Ei, maravilha! E você já entendeu que Jesus é Deus? E você crer nisso, vive com isso na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, crendo e vivendo que Jesus Cristo, ele é Deus e por isso pode te perdoar, pode te restaurar, pode te santificar, pode lhe tirar de qualquer situação adversa e lhe abençoar nesta terra. Sabia disso? E saiba, se você não for abençoado nesta terra, fica tranquilo, crente, porque a tua morada será no céu. Mas fica tranquilo, se você não for abençoado aqui nesta terra, você será abençoado no céu. No céu tem morado para mim e para você, desde que eu aceite a Cristo, me arrependa dos meus pecados, confesse, deixe e nasça de novo. O novo nascimento de transformação e gerados pela palavra de Deus. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e o primeiro item, que traz por título: quem foi Jesus? No item 1, ele estava com Deus. Para que iniciemos este estudo, devemos compreender que Jesus é antes da criação, antes que houvesse a grandeza de mediação, que chamamos de tempo, onde contamos dias, meses e anos. Jesus já existia. Ao se referir ao Salvador, João o nomeia como Verbo e diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus não somente era Deus, mas também estava com ele antes da criação e fez todas as coisas. Meus irmãos, observe e converse com a sua turma. Deus é o seguinte: Deus vai revelando as coisas ao homem com o passar do tempo. Deus nunca revela tudo. As promessas de Deus, da mesma forma, Deus nunca revela o processo. Tem coisas que Deus vai nos mostrando, nos orientando aos poucos. E assim aconteceu também a revelação de Jesus Cristo. Foi acontecendo aos poucos, uma profecia, depois o anjo do Senhor. Então, aos poucos foi se manifestado a pessoa de Jesus. E observe que desde o início já ouvimos Deus falar o seguinte: façamos o homem, observe, façamos o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. No primeiro versículo da Bíblia está escrito: Bereshit bara et hashamais hasreteri. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. E essa palavra Elohim, no hebraico, significa um plural. Ei, Jesus amado, olha, essa palavra Elohim, que significa Deus, está no plural. É uma unidade plural. Como assim, pastor? Porque ali, naquele princípio, já estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
É por isso que no Bereshit, Deus, Jesus, o Espírito Santo já estavam atuando. Eita glória! É o Bereshit Brahá et Hashamais Hasreteri. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso no hebraico, viu? Ei, Jesus amado, calma, pastor. Vou acalmar meu coração aqui. Eita glória! Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e segundo item, que traz por título: Vinda anunciada por profecias. Para que ninguém tivesse dúvidas acerca da vinda do Messias, profetas hebreus receberam revelações de Deus sobre a vinda do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa expressão tem base na prática do Antigo Testamento de uma pessoa que havia cometido o pecado, trazer um animal puro para substituí-lo em um sacrifício em que, por meio do sangue derramado, o pecado seria encoberto. Se não houver revelação da parte de Deus, não há profecia. E foi por meio dessa revelação que o Senhor moveu o profeta Isaías para dizer as seguintes verdades sobre o Messias. A Galileia seria alvo do seu ministério. Ele seria levado diante de seus acusadores como cordeiro mudo e o seu chamado por Deus para anunciar as boas novas. Os Salmos também falam do sofrimento e do triunfo do Messias, de seus pés e mãos perfurados e de suas roupas sendo divididas por sortes. Presta bem atenção. A Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, tem várias profecias acerca do Messias, acerca do Salvador, do Libertador, daquele que viria para libertar a nação de Israel. Só que esse libertar a nação de Israel seria do pecado, do mal, do diabo, das obras da carne. Mas, no entanto, Israel estava esperando um guerreiro, um lutador para enfrentar Roma, para combater Roma. E Jesus Cristo não veio para lutar contra Roma. Ele veio para lutar contra o pecado e assim nos libertar da opressão maligna e assim nos libertar da opressão do pecado, do poder do pecado sobre a nossa vida. Para isso Jesus Cristo veio. Só que no Velho Testamento, como eu disse anteriormente, no próprio nome Deus, no primeiro versículo, está Elohim, que significa Deus, mas no plural. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vemos também em Gênesis capítulo 2, versículo 15, a primeira profecia acerca do Messias, daquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. Esse aponta a Jesus Cristo. Percebemos também várias vezes em que aparece o anjo do Senhor. Quando aparece a expressão, o anjo do Senhor, aquele dali é Jesus Cristo de Nazaré. Isso não significa que Jesus é um anjo. Pelo amor de Deus. A própria palavra anjo significa mensageiro, aquele que transmite a palavra. Por isso, muitas das vezes, no Antigo Testamento, você vai ver o anjo do Senhor apareceu. Quando fala assim que é do anjo do Senhor, nós acreditamos que seja uma teofania, uma aparição de Deus, de Jesus Cristo, como anjo, para trazer alguma revelação. Amém? E isso não significa que Jesus é um anjo. Ele apareceu em forma de anjo para trazer uma mensagem de Deus para o povo de Israel. Por isso, a própria palavra anjo significa mensageiro. Tá bom? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Vemos também por diversas vezes a profecia acerca do nascimento dele. Nasceria de uma virgem, nasceria em Belém, seria desprezado, rejeitado, humilhado, morreria no madeiro. Isso mesmo, seria vendido, seria chicoteado, seria cuspido, seria humilhado. Tudo isso são profecias do Velho Testamento que se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Isso comprovando que o velho profetizou, mas se cumpriu na pessoa de Jesus, deixando claro, ele é o Messias. Não vai vir outro Messias. Isso mesmo, ele veio como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para isso, ele veio o quê? Sofrer, padecer, morrer, para nos trazer a salvação. Mas fica tranquilo, porque ele vai voltar, mas não vai voltar mais como Cordeiro. Não vai voltar mais para tirar o pecado. E isso ele já fez na cruz do Calvário. Ele vai vir como Todo-Poderoso. Ele vai vir, eita glória, para julgar, para condenar as nações e as pessoas que não querem aceitá-lo como único e suficiente Salvador. E isso vai estar acontecendo. Mas graças a Deus
que eu já aceitei a Jesus, você já aceitou, e por isso precisamos pregar a palavra, para que mais pessoas possam também se render a Cristo, pois na sua segunda vinda, ele não vai vir perdoar pecado de ninguém não, viu? Abra o olho, jovem. Mas vamos dar seguimento ao nosso primeiro tópico e terceiro item, que traz por título: Nascido de mulher. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse que Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. No século II da nossa era, uma heresia foi levantada por um homem chamado Manes, que dizia que Jesus não era humano, e sim um espírito que parecia ter um corpo. Tal pensamento contradiz o nascimento, a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele era somente um espírito, não poderia nascer, muito menos morrer e ressuscitar. Por ocasião de sua vitória sobre a morte, ele disse a Tomé: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois o espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. A fala de Jesus tem o objetivo de mostrar que ele foi plenamente homem e não espírito. Jesus é o que a Bíblia diz que ele é no princípio. Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele veio para trazer a nossa salvação e teve um nascimento humano, se desenvolveu fisicamente como qualquer outra pessoa, como um cordeiro, nasce e cresce. Jesus seguiu os protocolos humanos para se tornar homem. Ele obedeceu aos seus pais, foi carpinteiro como seu pai José, e quando chegou o momento de iniciar seu ministério, foi batizado e cheio do Espírito, até que se concluísse o seu trabalho no Calvário. Meus professores, presta bem atenção para que vocês possam conversar com seus alunos. Você não acreditar que Jesus veio enquanto homem, você está rasgando a Bíblia Sagrada. Você está manchando o Evangelho. Como assim, pastor? É fundamental a crença e a fé que Jesus Cristo veio enquanto homem. Porque se Jesus Cristo veio a esta terra e não foi homem, não tem como eu me salvar, não tem como haver salvação para mim nem para você. Era necessário derramar sangue de pessoa inocente, sem pecado algum. E você sabe que todo ser humano, ele é pecador. O único que veio a esta terra como homem, nasceu como homem, viveu, cresceu, se desenvolveu. Mas, no entanto, este Jesus, como homem, ele não pecou. Ele poderia ter pecado, ele poderia ter cedido ao pecado enquanto homem. Isso era possível, pastor? Claro que sim. Enquanto Deus, não. Enquanto Deus, Jesus não pecava, não poderia pecar porque ele é santo. Mas enquanto homem, ele foi tentado. Enquanto homem, ele foi tentado. O próprio diabo tentou a Jesus por diversas vezes, para que pudesse pecar, perder a oportunidade de trazer a salvação para mim e para você. Então Jesus, ele veio enquanto homem, e essa doutrina, esse ensinamento precisa ser pregado. Muitas pessoas têm falado que Jesus não foi homem, Jesus é Deus e não poderia ter vindo como homem. Mas presta atenção, está escrito que o Espírito Santo gerou em Maria, isso mesmo, colocou em Maria, e Maria gerou a Jesus no seu ventre. E Jesus Cristo foi concebido assim como eu, assim como você. Qual foi a grande diferença, pastor? É que no caso, Jesus não foi gerado da relação de José com Maria, como aconteceu com você. Você foi gerado do seu pai e da sua mãe. Mas, no entanto, Cristo não. Foi pela obra e graça do Espírito Santo para com Maria. Mas isso é fácil de ser comprovado. Está escrito. Por isso que o título da nossa lição é a realidade bíblica acerca de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, para que você possa acreditar e crer. Ele veio como homem. Pastor, Jesus Cristo foi homem? Foi. Igualmente a mim, igualmente a você. Como assim, pastor? Ele tinha tudo? Claro, varão, pelo amor de Deus. Jesus tinha tudo aquilo que tinha o homem. Qual foi a grande diferença? É que ele não foi gerado da relação sexual, mas fora disso, foi igualmente a mim, igualmente a você. Ou seja, ele não pecou, ele não cedeu à tentação, como eu e você, às vezes cedemos, mas Cristo não. E como ele não pecou, isso mesmo,
como ele não pecou, ofertou a sua vida em sacrifício para assim pagar a dívida que toda a humanidade tinha para com Deus. Estávamos sendo devedores diante de Deus. E para que Deus pudesse perdoar a humanidade, precisaria que uma vítima, precisaria que um cordeiro, ei Jesus amado, que um cordeiro, que uma pessoa sem pecado se ofertasse a Deus para pagar a nossa dívida. E assim Jesus Cristo ele fez, se ofertou a Deus, se entregou a Deus como sacrifício. E como foi na cruz do Calvário derramado o sangue de uma pessoa inocente, pagando assim a dívida, cravando na cruz todos os nossos pecados. É por isso que hoje estamos perdoados, estamos livres e somos santificados na presença dele. Mas saiba que Jesus, ele veio, viveu, conviveu, cumpriu tudo que tinha para cumprir enquanto homem. Mas observa, Jesus poderia ter pecado. Poderia ter cedido ao pecado. Pastor, se isso tivesse acontecido, não teria salvação para mim, não teria salvação para você. A nossa salvação está na crença, na fé, no ensinamento, na doutrina, que Cristo Jesus veio a esta terra como homem, viveu, padeceu, morreu, não pecou e por causa disso, eu e você, nós temos a nossa salvação. Por isso, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Pergunta seguinte: está gostando? Eu sei que é um pouquinho polêmico, mas é necessário conversar com seus alunos. Assista essa passagem quantas vezes você quiser, tá bom? Só quer saber o seguinte, gostou? Então se inscreva no canal. Vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal. Pastor, o que é ser membro do canal? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para as pessoas que são membros. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, cruzadinhas, caça-palavras, mapa mental. Meu Deus, estamos enviando vários materiais para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Então você pergunta, pastor, mas é caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. Ou se você quiser também, na descrição desse vídeo vai ter o link. Entrar no grupo de informações para ser membro. Você entra no grupo, eu tiro as suas dúvidas e será um prazer conversar com vocês, tá bom? Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil para a Revista dos Jovens. Venha! Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e primeiro item, que traz por título: Quem dizem os homens que eu sou? No item 1, quem dizem que eu sou? Essa pergunta, feita pelo próprio Jesus aos seus discípulos, ainda é válida para os nossos dias. Muito se tem debatido sobre a identidade de Cristo, pois ela mostra quem ele realmente é, tanto para os cristãos quanto para aqueles que não creem nele. No século XX, um ex-ateu irlandês, professor de literatura em Oxford, chamado de Clifford Stamples Lewis, proferindo uma série de palestras pela rádio aos seus contemporâneos por causa da Segunda Grande Guerra, desafiou seus ouvintes a pensarem acerca de Jesus e das suas declarações. Após ler os evangelhos e ter aceitado a Jesus, Lewis deu 3 opções aos seus ouvintes, com base no que Jesus disse e fez nos evangelhos. Jesus poderia ser um louco, um mentiroso, ou estava falando a verdade, de que realmente era Deus. Veremos à luz da palavra essas opções. Presta bem atenção. A grande questão é o seguinte: é necessário você perguntar para os seus alunos agora: quem é Jesus Cristo para você? Qual o conhecimento que você tem de Cristo? O que você acredita? Jesus Cristo realmente existiu?
Jesus, era Deus, ele é Deus. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele foi 100% homem? Ele foi 100% Deus? Ou será que ele deixou de ser Deus? Ou ele nunca foi homem? Faça esse questionamento. Pergunte para os seus alunos qual a importância de Jesus na vida deles, com a importância do entendimento deles com relação a esta palavra. É necessário você dar vez e voz aos seus alunos. É um tema um pouco polêmico e tem muitos jovens que, quando estão chegando na faculdade, estão negando a pessoa de Jesus. Estão desacreditando. Tá vindo muitos filósofos, muitos professores pregando: Jesus não existiu, Jesus Cristo é um mito, Jesus Cristo é uma história, e começa a colocar ensinamentos errados na cabeça dos nossos jovens. Por isso, você que é professor tem a responsabilidade de já incutir, já ensinar, porque tenha certeza, esse ensinamento de hoje será confrontado na faculdade. Muitos professores ateus estão pregando e ensinando por aí que Jesus Cristo nunca existiu, que é puro mito. Mas nós sabemos, ele existiu, ele existe e sempre existirá, porque ele é Deus. Mas, no entanto, precisamos pregar mais sobre isso, ensinar mais sobre isso, para que os nossos jovens, os nossos adolescentes, quando chegam na faculdade, possam falar alto, forte e grosso em nome de Jesus. Jesus Cristo, ele é Deus. Por isso que agora vamos estudar acerca dessas 3 mensagens, pregações, ensinamentos que foi dado por esse ex-ateu irlandês chamado de Lewis, que escreveu bastante livros, viu? Por isso vamos estudar esses 3 ensinamentos, essas 3 palavras dadas com relação à pessoa de Jesus. Ou Jesus era doido, ou Jesus era louco, ou Jesus era mentiroso, ou estava pregando a verdade. O que é que você acredita? Jesus Cristo era louco? Jesus Cristo era mentiroso ou estava pregando a verdade? Foi essa discussão que ele levantou na rádio para chamar a atenção do povo. E nós sabemos muito bem qual a resposta. Ele estava falando a verdade, porque Jesus Cristo, ele é a própria verdade de Deus. Mas vamos para o nosso segundo tópico e segundo item, que traz por título: Jesus era um louco? Essa foi a primeira possibilidade levantada acerca do mestre, a de que ele não era uma pessoa normal em seu juízo perfeito. Ele seria um desequilibrado, alguém que acreditava ser uma pessoa, mas era outra. Se tal opção fosse verdade, Jesus acabou pagando com a vida por seu desequilíbrio, por dizer que era Deus. Fez com que fosse julgado e condenado à crucificação, interrogado pelo sumo sacerdote em seu julgamento sobre a sua identidade e ser a Cristo, o Filho do Deus bendito. Jesus diz: se ele era o Cristo, o Filho do Deus bendito. Jesus diz: eu sou e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Se observarmos o Jesus dos Evangelhos, veremos o homem equilibrado, paciente e firme diante de seus acusadores, alguém de que até as crianças gostavam de estar perto. A loucura não combina com as características de Jesus. Em outras palavras, foi levantado aqui o seguinte: Jesus Cristo pregou e falou cada coisa, e muitas pessoas poderiam pensar: está doido, está louco, pelo amor de Deus. Como é que ele diz que é filho de Deus? Como é que ele diz que ele pode perdoar pecado? Como é que ele diz que vai levar a pessoa para o céu? Como é que pode pregar isso? Esse homem Jesus está doido, só pode. Agora observe, se Jesus Cristo estava doido, ele acreditou tanto nisso, que deu a sua vida. Ele doou, ele ofertou a sua vida para ser sacrificado. Logo, acreditamos pelo comportamento, pela atitude, pela convicção, pela certeza e até mesmo a multidão. A multidão seguia a Jesus. A multidão seguia a Jesus. A multidão acreditava no ensinamento de Cristo, mesmo dizendo: duro é esse discurso. Mas ele prega com autoridade. Como é que pode ser isso? Ele está pregando um novo ensinamento. Ele está pregando uma palavra nova. E nós, o que vamos fazer com a lei de Moisés? Por isso, Jesus ele foi rejeitado, mas o ensinamento dele é a verdade. Por isso, vamos agora para o nosso segundo tópico e terceiro item, que traz por título: um mentiroso? A segunda hipótese era de que Jesus agia de forma a enganar seus ouvintes. Se isso for verdade, então ele atuou como grande ator, pois tinha muitos seguidores que acreditavam nele.
A questão é que não se pode enganar por muito tempo a grande quantidade de pessoas que seguiam, que viam seus milagres e que presenciavam os sinais que ele fazia. Se Jesus levasse uma vida de mentiras, logo seria descoberto, mas ele abominava a mentira e confrontava aqueles que praticavam. Ele acusou os religiosos do seu tempo de serem mentirosos e de se acharem filhos de Deus, mesmo com aquele comportamento. Jesus sabia quem ele era e, para que os seus ouvintes não tivessem dúvidas sobre sua identidade, ele disse que era o caminho e a verdade e a vida. Ou seja, Jesus Cristo não poderia ter mentido, porque a mentira tem pernas curtas. Em outras palavras, se Jesus Cristo estivesse mentindo, as pessoas não acreditariam. Seria muito fácil pegar a pessoa na mentira. Seria muito fácil comprovar que Jesus Cristo estava mentindo. Agora, como é que vai dizer que estava mentindo se ele curava, ele libertava as pessoas, ele transformava as pessoas e estava pregando, irmãos, algo buscando mais a santidade, a renúncia do pecado. O grande propósito de Cristo era afastar as pessoas, os judeus, do pecado, mas muitos preferiam ter a religião do que a Deus. Muitos preferiam estar na religião do que se santificar a sua vida. E Deus, desde o Antigo Testamento, requer de nós, requer do ser humano, a santificação, a separação do pecado. É por isso que a mensagem de Cristo confrontou muitas pessoas, muitos comportamentos, muitas famílias, muitas tradições, para que o povo pudesse ser libertado do pecado. É por isso que a mensagem pregada por Cristo, ela é a verdade, ela transforma o homem, ela liberta o homem do pecado. E já tinha muitas pessoas sendo libertadas do pecado. Então, se Jesus Cristo pregava a mentira, porque muitas pessoas estavam sendo libertadas do pecado, é porque a palavra de Cristo, ela é a verdade e tem poder de transformar as vidas, assim como transformou a minha e transformou a sua também. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e quarto item, que traz por título: Jesus era Deus. Jesus exerceu seu ministério entre pessoas cuja cultura havia sido moldada para crer em um único Deus. O tempo passado, no exílio babilônico, ensinou aos hebreus a temerem e adorarem ao Deus de Israel. E eles jamais aceitariam acreditar no homem que dissesse ser Deus, a menos que ele desse provas de sua divindade. Pelo poder do Espírito, Jesus operou milagres e perdoou pecados, coisas que somente o Senhor poderia fazer. Quando curou um paralítico em Cafarnaum, Jesus disse a ele que os seus pecados haviam sido perdoados. Imediatamente, alguns escribas que estavam presentes disseram entre si o que Jesus havia falado era uma blasfêmia, pois só Deus pode perdoar pecados. A premissa deles era que só quem havia sido ofendido poderia perdoar uma ofensa, e só Deus poderia perdoar um pecado cometido contra ele. Logo, não estavam errados na premissa, só não sabia que Jesus era Deus. Ciente do que eles estavam falando, Jesus perguntou o que era mais fácil naquele momento: perdoar os pecados no enfermo ou curá-lo de sua paralisia. Então Jesus mostrou visivelmente diante de todos que era Deus, perdoando os pecados daquele homem e dizendo a ele que pegasse a sua cama e fosse para a sua casa. Quando o milagre foi realizado, a multidão deu glória a Deus. Mesmo Tomé, o discípulo, que passou por um momento de incredulidade, ao ver Jesus ressurreto, o adorou e disse: Senhor meu e Deus meu. Somente Deus tem o poder para vencer a morte. E Jesus voltou vitorioso para mostrar que tudo a seu respeito era verdadeiro e se cumpriu. Diante desses argumentos, é impossível dizer que Jesus era um louco ou era um mentiroso. A única verdade diante de nós é que Jesus Cristo, ele é Deus. Presta bem atenção, viu, professor? Presta bem atenção. A grande questão daqui é o pensamento judaico. Israel passou a vida toda sabendo, conhecendo, tendo a única revelação de Deus, sabendo que existe somente um Deus. E você pode adorar tão somente a único Deus, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o chamado Elohim, o Deus Todo-Poderoso, o Jeová, o Yahvé e assim por diante. Ou seja, Israel foi ensinado que só poderia adorar somente a Deus. E, no entanto, quando Jesus começa agora a pregar a palavra e dizer: eu sou Deus,
eu sou o Messias, eu sou ungido, eu sou aquele que está escrito. As pessoas, os judeus, começaram a desacreditar. Como é que pode? Esse não é filho de Maria, não é filho de José, não é o carpinteiro, não estão seus irmãos conosco. Como é que agora ele vem dizer que ele é Deus? Vou te falar, viu? É algo difícil para acreditar, realmente. Você concorda comigo? Se Jesus Cristo tivesse nascido hoje, você acreditaria que ele era Deus? Está entendendo a dificuldade da época? Hoje, para a pessoa acreditar, já está difícil. Concorda comigo? Quantas pessoas não acreditam na existência de Cristo? Quantas pessoas não acreditam naquilo que está escrito? Imagine só naquela época, o pensamento diferente, a cultura diferente. Então, os judeus foram ensinados a não acreditar que existe outro Deus. Então, só existia somente o Deus de Israel. Mas, no entanto, Jesus Cristo se revela como Deus e vai comprovar que ele é Deus. Ei, Jesus amado, comprovando com o pastor todas as profecias do Velho Testamento acerca do homem que viria para libertar a Israel, vai se cumprir nele. Isso é uma comprovação que aquilo que estava escrito no Velho se cumpriu em Jesus e que Jesus ele é o Messias, o libertador de Israel, mas não um libertador político, como Israel queria. Israel queria um libertador político, um guerreiro, um lutador, um Davi para vencer a Roma. Mas Jesus não veio a esta terra com este propósito. Ele veio para perdoar pecado, ele veio para libertar as pessoas da opressão, do mal, do maligno e da morte. E para isso ele foi designado e cumpriu a sua missão. Mas, no entanto, os judeus desacreditavam da pessoa de Deus. Como é que pode? Ele está perdoando o pecado. Só pode perdoar pecado ao nosso Deus. Como é que Jesus está dizendo que ele está perdoando o pecado? Aí Jesus agora questiona. Veja só, é mais fácil falar, dizer, perdoados estão teus pecados, ou levanta e anda. Ei, Jesus amado, Jesus também gosta de apertar o juízo, viu? Jesus agora aperta o juízo, porque Jesus tinha acabado de realizar uma cura que para os líderes, para os judeus era difícil. Jesus Cristo tinha curado, irmãos, e curar não é fácil não, concorda comigo? Você tem poder de curar? Eu não, pastor, a não ser que Deus mandar, se Deus mandar eu faço. Imagine naquela época, naquela situação. Logo, Jesus estava comprovando a sua divindade. Jesus estava comprovando que ele tinha algo diferente, que ele era diferente. É aquele que está cumprindo as profecias do Antigo Testamento com Messias, mas Deus não tinha enviado qualquer Messias, não, qualquer libertador, não. Deus tinha enviado o seu próprio Filho, Jesus Cristo de Nazaré, para trazer salvação e libertação. E nós vimos essa declaração do próprio Deus quando Jesus ele foi batizado. O próprio Deus falou lá no momento que Jesus foi batizado: este é meu filho amado. Ou seja, quando Jesus foi batizado, o próprio Deus faz uma declaração que aquele que estava sendo batizado, Jesus, ele era o Filho de Deus. Logo, se era o Filho de Deus, ele também é Deus. E tem os atributos necessários, e tem as qualidades necessárias, a essência necessária para ser adorado e reverenciado. Por isso, dê glória a Jesus, adora Jesus, sirva a Jesus, porque ele é Deus. Ele é profeta? É. Ele tem conhecimento? É. Ele é mestre? É. Mas ele é Deus. E como Deus, pode ser reverenciado e adorado. Você tem adorado a ele? Tem servido a ele? Tem cultuado a ele? Deixa aqui nos comentários e questione com os seus jovens. E questione também os seus jovens. Vamos apertar o juízo dos nossos jovens para que eles possam estar adorando e servindo a Deus cada vez mais. Eita glória! Estou lhe falando, né? Aqui o alimento é forte. Pergunta o seguinte: está gostando? Está entendendo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Vamos agora para o nosso terceiro tópico. Mas antes, presta atenção. Estamos abrindo a nossa agenda, caso você queira nos levar na sua igreja, para realizarmos uma conferência, jornada pedagógica, capacitação, congresso, conferência, fique à vontade, tá bom? Vou deixar aqui meu WhatsApp, é só entrar em contato comigo. E lembrando, eu ministro para professores de adultos até primários, e a minha esposa, nossa irmã Neia, ministra para as turmas infantis. E será um prazer estar na sua igreja congregando, participando, aprendendo. Mas a minha liturgia é pouca, mas Jesus é bom. Mas vamos para o nosso terceiro tópico que traz por título
Título: Porque Jesus é único. Só Ele pode nos trazer a salvação e nos transformar. O apóstolo Pedro, ao ser interrogado pela liderança judaica sobre o milagre que fizera pelo poder do Espírito, falou àqueles homens a respeito de Jesus, a quem eles crucificaram, dizendo que ele havia ressuscitado, sido honrado por Deus, e essa salvação transforma o ser humano. Quando vemos o testemunho da palavra de Deus sobre pessoas que conheceram a Jesus e foram transformados, somos confrontados a perceber que a experiência que tiveram com ele foi tão impactante que mudou completamente quem essas pessoas eram. Pedro, um pescador da Galileia, foi seguidor de Jesus e, por amor a ele, transformou-se em um líder cheio do poder de Deus em Jerusalém. Paulo, antes perseguidor dos seguidores de Jesus, tornou-se apóstolo dos gentios. Só o poder de Deus pode transformar uma pessoa que tem um encontro com Jesus. Veja só o testemunho acerca de Cristo. Os discípulos, os apóstolos, tinham tanta confiança, tanta fé, tanta certeza que Jesus, ele era o Filho de Deus, o libertador, o salvador, que dera a sua vida em prol do reino de Deus. Isso mesmo, Pedro, Paulo, João, todos estes não tinham a sua vida como preciosa, tinham colocado a serviço do reino de Deus. Logo, estiveram com Jesus, conheceram a Jesus, ouviram ensinamento de Jesus, mas, no entanto, ele foi morto. Jesus, ele morreu, foi crucificado, só que ele ressuscitou. E na ressurreição, todos puderam comprovar e verificar, ele é Deus. Só Deus tem autoridade, só Deus tem poder sobre a morte. Por isso, tudo aquilo que ele pregou, que ele ensinou, é verdade. E isso passou uma confiança fenomenal para os discípulos, que podiam pregar com autoridade. Porque eles conheceram a Jesus, ouviram o ensinamento de Jesus, os milagres de Jesus, mas viram também a morte. Mas, no entanto, viram também a ressurreição e por isso pregavam com autoridade. Ele morreu, é verdade. Jesus, ele morreu, mas ressuscitou. Eu vi a Jesus Cristo, eu estive com Jesus, eu conheço a Cristo. E isso fazia com que suas mensagens tinham autoridade, não tinha como ser contestado, porque eles estiveram com Jesus. Mas, no entanto, muitas pessoas desacreditavam, não acreditavam nessa pregação. E os apóstolos doaram a sua vida, enfrentaram todos os desafios para que a mensagem pudesse ser pregada, porque eles tinham conhecimento, eles tinham experiência com Deus, eles tinham experimentado a experiência de ver Jesus Cristo antes, morto e também ressuscitado. Eita glória! Mas fica tranquilo, você não viu Cristo nem vivo, nem ressuscitado, mas um dia vamos morar com ele lá no céu. Você crê? Deixa aqui um brado de glória, por gentileza. Já peço o seguinte, está gostando? Deixa seu like, tá bom? Vamos para o nosso terceiro tópico e segundo item. Mas antes, observe, viu? Nós acabamos de criar agora e estamos lançando, isso mesmo, estamos lançando hoje o nosso curso para professores da EBD. Já tínhamos um curso e estou lançando agora um curso novo chamado Descomplicando a EBD, onde estamos abordando a temática de prática. São mais de 200 dicas para professores. Ó, o cartaz aqui, viu? Está sensacional. São mais de 25 aulas, videoaulas, onde você vai ter acesso a vários materiais, ao nosso slide, ao nosso livro Descomplicando EBD em PDF. As pessoas também que adquirirem o nosso curso vai ter o direito de entrar no nosso grupo VIP para receber os materiais para ministrar a sua aula durante um mês. Presta atenção, você vai comprar o nosso curso e você vai estar recebendo o nosso livro em PDF, vários livros também em PDF, vai ter direito a participar do nosso grupo VIP para se tornar membro e assim durante um mês, toda semana vai receber os materiais referente à sua aula, porque a minha intenção é estar te abençoando. Você me abençoa e eu também te abençoo, viu? Pastor, eu quero saber mais informações. O que é que eu faço? Entre em contato comigo, o nosso WhatsApp está passando aqui e na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa conhecer o nosso curso e também comprar, viu? Porque você sabe, né? Aqui o alimento é forte. Vem estudar comigo no nosso curso Descomplicando EBD, que está uma benção.
Vem estudar, crente! Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e segundo item, que traz por título: Só Ele nos concede seu Santo Espírito. Jesus sabia que a nossa luta neste mundo contra o pecado e contra as forças espirituais da maldade não seria fácil. Seria necessário um poder para resistir às tentações e ao pecado. E Ele nos concede o seu Espírito por meio do seu Santo Espírito. Somos guiados continuamente para testemunhar de Jesus e de seu poder. Ou seja, Jesus Cristo veio, nasceu, cresceu, pregou, morreu, ressuscitou, mas ele precisava retornar para a casa do Pai. Mas, no entanto, não deixou a igreja órfã. Enviou o Espírito Santo de Deus, que está conosco. O Espírito Santo não está nas quatro paredes da igreja, está dentro de você. Fomos selados com o selo do Espírito Santo quando aceitamos a Cristo, quando somos regenerados. Por isso, todo cristão salvo tem o Espírito Santo de Deus. Tem o selo do Espírito Santo. Selo do Espírito Santo é a certeza, é a convicção que você vai ser salvo. Amém? Pegue essa dica aqui. Mas vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: não se pode pensar no cristianismo sem que Jesus seja mencionado, pois ele é a origem da fé cristã e o nosso destino eterno repousa sobre o que cremos acerca de Jesus Cristo e de sua obra na cruz e de como agimos diante do que disse. Por mais que isso pareça ser exclusivista aos olhos de quem defende o politicamente correto, Jesus deixou claro que só ele é o caminho para chegar a Deus. Só o cristianismo, mediante os evangelhos, apresenta o Messias enviado por Deus para reconciliar o homem com ele. Ou seja, Jesus Cristo, ele é o nosso mediador, é a ponte, é a religião, é o meio que o homem pode ir até a Deus. Ele é o caminho. Ele não é um caminho para ir a Deus. Ele é o único caminho que leva o homem a Deus. E está aí, irmão, para salvar todo mundo. Pastor, Jesus quer salvar todo mundo? Jesus quer salvar todo mundo. Mas tem muitas pessoas que não querem a salvação. Tem pessoas que querem o pecado, a prostituição, distanciamento, a desobediências. Essas pessoas têm direito de escolha. Você pode escolher o que você quiser. Agora, depois de escolher também, vai ter as consequências para a sua vida. Agora, quem escolhe a Cristo, quem escolhe a santidade, quem reconhece Ele como Senhor e Salvador, vai estar alcançando a salvação, não por mérito, mas por causa da graça dEle. Eita glória! Pergunta a você, gostou dessa aula? Foi útil para você? Então, por gentileza, se inscreva no canal. Não acredito. Até agora você não se inscreveu, não deixou o seu like, não fez comentário. Assim você não está me ajudando, pelo amor de Deus, viu, crente? Se inscreveu agora, Deus te abençoe, tá bom? Mas sem demora, já vou informando também que não terminou ainda. Por quê, pastor? Tem a nossa dinâmica, e a dinâmica está sensacional. Vai estar te ajudando na aplicação dessa aula. Por isso, sem demora, vamos para a nossa dinâmica? A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 10, que traz por título A Realidade Bíblica do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, pode preparar, viu, povo, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, vídeo aula com dinâmica da Revista dos Jovens. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica, ou seja, toda terça-feira, às 9h e às 14h, tem vídeo novo em nosso canal.
Por isso que eu peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar do nosso Família Crente, porque aqui é bênção pura sem mistura. Mas dando seguimento, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 10 dos jovens do segundo trimestre de 2024, que traz por título A Realidade Bíblica do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, nessa lição, vamos estar estudando acerca da divindade de Jesus, que Jesus, ele era Deus, ele é Deus, ele estava com Deus, ele é Deus. E, no entanto, uma das comprovações que nós temos com relação a Jesus Cristo ser Deus são as profecias do Antigo Testamento que se cumpriram nele. Isso mesmo, uma das comprovações que Jesus ele é filho de Deus é quando você começa a observar as profecias do Antigo que se cumpriram no Novo Testamento na pessoa de Jesus. E a nossa temática, a nossa dinâmica vai trabalhar exatamente com isso. As profecias do Antigo Testamento que se cumpriram na pessoa de Jesus. Para realizar essa atividade ou essa dinâmica, você vai precisar fazer o seguinte. Você vai estar colocando um pedacinho de papel todas as profecias do Velho Testamento. Isso mesmo, acerca de Jesus. Vai pegar um pedacinho de papel e vai estar escrevendo, digitando, imprimindo todas as profecias acerca de Jesus no Velho Testamento que teve o cumprimento no Novo. Tá bom? Fica tranquilo que eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou deixar para vocês tanto a referência das profecias do Velho, quanto também o cumprimento do Novo. Fique atento somente à nossa dinâmica, tá bom? Você vai estar escrevendo um pedacinho de papel as profecias do Velho Testamento acerca de Jesus e vai levar para os seus alunos. Quando chegar lá, você pode fazer o seguinte, você vai distribuir para os seus alunos. Cada aluno vai precisar pegar uma tira. E observação, existem várias maneiras de você realizar essa atividade. Eu vou deixar aqui duas maneiras, tá bom? A primeira maneira é só você chegar na sala de aula, distribuir para os seus alunos um pedacinho de papel contendo as profecias do Velho Testamento. E aqui, nesse caso, cada aluno recebe um papelzinho com a profecia e ele vai precisar procurar na Bíblia. Isso mesmo, ele vai precisar procurar na Bíblia aonde foi que essa profecia se cumpriu no Novo Testamento. Meu Deus, será que a sua turma vai conseguir? Já vou dar uma dica, viu? Não deixe o povo olhar no celular, não. De início, não. Deixe o povo abrir a Bíblia, procurar em nome de Jesus. Segura, professor. Entendeu o mistério? Você dá o versículo com a profecia do Antigo Testamento, ele vai precisar pegar esse versículo e vai ter que procurar no Novo, na Bíblia dele, aonde se cumpriu tal versículo. Meu Deus, vai ser sensacional. E eu tenho dito aqui que precisamos colocar os nossos jovens para ler a palavra do Senhor, tá bom? E depois, se você quiser, pode fazer aquela discussão com seus alunos. Fique à vontade. Uma outra maneira que você pode realizar a atividade é fazer o seguinte. Você pode confeccionar um cartaz bonito, pelo amor de Deus. Não faça um cartaz, igualmente o cartaz do pastor Giovanni, não. Faz um cartaz mais bonito, mais chamativo. Mas não pode dar risada dos cartazes do pastor Giovanni, não, viu? Você pode colocar aqui, olha, vinda anunciada por profecias. É o que está até a nossa lição, no tópico 2, salvo engano, tá bom? Vinda anunciadas por profecias. Profecias e o cumprimento. Profecias do Velho Testamento que se cumpriram no Novo Testamento acerca de Jesus. Esse cartaz você pode deixar exposto na sala de aula, para que todos possam ver, tá bom? Aqui agora, você vai estar pegando as profecias do Velho, colocar no pedacinho de papel, e aqui você já vai levar também o cumprimento, o versículo, aonde se cumpriu tal profecia. Então você vai levar a profecia, um pedacinho de papel, e o cumprimento e um outro papel, tá bom? Por que isso? Quando chegar na sala de aula, o cartaz fica exposto, você vai distribuir para os seus alunos. Você vai distribuir. Tem aluno que vai pegar a profecia e tem aluno que vai pegar o cumprimento. Você não sabe, eu também não sei. Mas preste atenção, tem alunos que vai estar pegando a profecia, vai ter aluno que vai estar pegando o cumprimento. A grande questão vem aqui agora. O cartaz fica exposto na sala de aula. Você pergunta, Júnior, você pegou o que, Júnior? Lê aí. Júnior faz a leitura dele e você pergunta, isso aí é uma profecia ou cumprimento? Ah, isso aqui é uma profecia. Excelente, Júnior, parabéns. Júnior vem e vai colar aqui.
Logo após, quem de vocês pegou o cumprimento dessa profecia? Aí Maria responde, foi eu, professor. Lê aí, Maria, para a gente ver. Maria faz a leitura. Se quiser, pode colocar para explicar também. Fique à vontade. Excelente, Maria. Meus parabéns. Venha cá colar. E vai estar colando aqui. E assim, sucessivamente, o aluno vai estar lendo a profecia e o outro aluno que pegou o cumprimento vai vir colar. Depois dessa atividade, você vai ter um cartaz sensacional para compartilhar nas redes sociais. As profecias do Velho Testamento acerca de Jesus e aonde se cumpriu. Só sei que vai ser bênção pura sem mistura, viu? Concorda comigo? Não concorda? Pastor, eu gostei, eu vou modificar, mas estou precisando dessa relação. Calma, pega aí por gentileza caneta e caderno, para que você possa fazer suas anotações acerca das profecias do Velho que se cumpriram na pessoa de Jesus. Pegou caneta, pegou lápis, pegou caderno, preste atenção. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal. Pastor quer ser membro, é ser um parceiro, onde nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos slide, a dinâmica digitada, subsídio teológico, explicação, caça-palavras, atividade online, cruzadinha. Nós estamos enviando vários materiais para que o professor possa ministrar a aula e também enviar para os seus alunos, tá bom? Pastor, eu quero ser membro. É muito caro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa estar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos jovens. Venha ser membro. Agora, por gentileza, pegue caderno, caneta, para que você possa fazer suas anotações. Profecias do Velho Testamento acerca de Jesus. Anote aí. Isaías, capítulo 7, versículo 14, é a profecia. O cumprimento está em Mateus, capítulo 1, versículo 22 e 23. A profecia, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. O cumprimento, Mateus, capítulo 2, versículo 1. A profecia, Gênesis, capítulo 22, versículo 18. O cumprimento, Mateus, capítulo 1, versículo 1. A profecia, Isaías capítulo 61, versículo 1, o cumprimento, Lucas capítulo 4, versículo 18 ao 19. A profecia, Zacarias capítulo 9, versículo 9, o cumprimento, João capítulo 12, versículo 13 e 14. A profecia, Isaías capítulo 53, versículo 3, o cumprimento, João capítulo 1, versículo 1. A profecia, Salmos de número 41, versículo 9, o cumprimento, João capítulo 13, versículo 26. A profecia, Zacarias capítulo 11, versículo 12, o cumprimento, Mateus capítulo 26, versículo 14 ao 15. A profecia, Salmos de número 22, versículo 16, o cumprimento, João capítulo 20, versículo 25. A profecia, Salmos de número 16, versículo 10, o cumprimento, Atos capítulo 2, versículo número 32. Eita glória, é bênção pura sem mistura. Deus te abençoe cada vez mais. Lembrando, essa dinâmica vai estar digitada em nosso blog. Pega o endereço aí, Descomplicando a Teologia EBD. Vem acessar o nosso blog.